O nascer do sol naquela fazenda era como uma sentença diária. As primeiras luzes não traziam esperança, mas sim a lembrança de que mais um dia de trabalho exaustivo havia começado. Os galos cantavam, os sinos tocavam no casarão. E, logo depois, o som seco das correntes e dos gritos dos feitores rasgava o ar. Entre aqueles homens curvados pelo peso do destino, estava ele, um escravo conhecido apenas como Elias. Não tinha sobrenome, não tinha história que os outros quisessem ouvir. O passado lhe havia sido arrancado junto com a liberdade. Era um corpo forte, um homem de ombros largos, braços marcados pelo trabalho na terra e pelas cicatrizes de açoites, mas havia algo em seus olhos que o diferenciava, um silêncio profundo, como se escondesse oceanos de dor e, ao mesmo tempo, de resistência. Elias nunca se rebelava. Fazia o que lhe ordenavam com uma calma inquietante, enquanto outros gritavam de raiva ou choravam baixinho de exaustão. Ele permanecia em silêncio. Esse silêncio era sua força e sua condenação. Na senzala, os outros escravos o olhavam com respeito. Alguns até cochichavam que ele tinha algo de diferente, como se fosse um homem destinado a algo maior do que apenas carregar sacos de café ou cortar cana até a morte. Mas, para os senhores, Elias era apenas mais um corpo em seus registros de propriedade. Naquela manhã, como tantas outras, ele acordou antes de todos. Não precisava que o feitor batesse com um chicote na porta. O hábito da sobrevivência já o mantinha desperto. Passou a mão sobre a cicatriz que atravessava suas costas. Lembrança de um castigo recebido por um motivo que já nem se lembrava. O corpo estava cansado, mas o espírito, silencioso permanecia do pé. Enquanto caminhava em direção ao campo, Elias levantou os olhos e viu o casarão no alto da colina. Era imponente, com suas janelas largas e cortinas brancas que balançavam com o vento. Para ele, aquele casarão era como uma fortaleza inalcançável, símbolo de um mundo que não lhe pertencia. Atrás daquelas paredes viviam os senhores cercados do luxo, de risos e de liberdade. Foi então que, pela primeira vez naquele dia, seus olhos encontraram uma cena que o fez desviar o olhar rapidamente. Na varanda do casarão, duas jovens observavam o movimento da fazenda. As irmãs da realeza, filhas do barão que governava aquelas terras. Eram belas, como pintadas à mão, vestidas com rendas claras que refletiam a luz da manhã. Uma delas parecia mais séria, de olhar firme, quase desafiador. A outra, mais delicada, com semblante suave, como se ainda acreditasse em bondade no mundo. Elias baixou a cabeça. Para ele, olhar por muito tempo para aquelas jovens era arriscar a própria vida. Entre escravo e senhor, não podia haver troca de olhares, muito menos de pensamentos. Ainda assim, em um instante que durou menos que o bater de asas de um pássaro, seus olhos se cruzaram com os da mais jovem. E naquele olhar rápido, havia algo diferente. Curiosidade, não desprezo, não arrogância, mas curiosidade. Ele virou o rosto imediatamente, voltando a carregar o peso da madeira que tinha sobre os ombros. Mas algo em seu coração ficou perturbado, como se aquele olhar tivesse aberto uma ferida que ele sempre tentava manter fechada. A lembrança de que, apesar de ser tratado como objeto, ele ainda era humano. O dia prosseguiu. O sol castigava sem piedade, e o suor escorria pelo rosto dos trabalhadores. O feitor gritava ordens, chicote na mão, pronto para punir o menor erro. Elias trabalhava em silêncio, cada golpe da enxada cravando não só a terra, mas também sua dor. O ritmo era brutal, mas seu corpo resistia. O que ninguém via era que sua mente vagava em lugares que ele já quase não lembrava, menos flashes de uma infância livre, de uma mãe que cantava para Calma-Lou, de um rio onde costumava nadar antes de ser arrancado à força. À noite, quando todos voltaram para a senzala, o cansaço era absoluto, mas Elias não conseguia dormir. O olhar daquela jovem da varanda ainda queimava em sua memória. Não era amor, não ainda, era algo mais cruel. A lembrança de que existiam mundos que nunca lhe seriam permitidos, enquanto os outros escravos roncavam. Ele encarava o teto de madeira,
e ouvia o som distante de risadas vindo do casarão. Risadas leves, despreocupadas, que contrastavam com o silêncio pesado da senzala. Era como se dois mundos coexistissem lado a lado, separados por muros invisíveis, e o dele fosse feito apenas de dor. Naquela noite, Elias fez o que sempre fazia antes de dormir. Fechou os olhos e prometeu a si mesmo sobreviver mais um dia. Não porque a vida lhe oferecesse esperanças, mas porque, dentro dele, havia uma chama que se recusava a apagar. Ele não sabia que o destino estava prestes a colocá-lo diante de uma escolha que mudaria tudo. Uma escolha que faria seu silêncio ecoar mais alto do que qualquer grito. E a partir desse instante, sua vida nunca mais seria a mesma. O casarão da família do Barão de Albuquerque era um palácio de arrogância fincado no coração da fazenda. Suas paredes caiadas refletiam a luz como se quisessem cegar qualquer um que ousasse encará-los por muito tempo. Ali dentro, cada detalhe respirava poder. Lustres importados da França. Tapeçarias que falavam de guerras, nunca travadas por aquelas mãos. Cristais que brilhavam mesmo quando as lamparinas estavam apagadas. Mas nem toda a riqueza do mundo era capaz de esconder as correntes invisíveis que também prendiam suas filhas. Helena, a mais velha, tinha 22 anos. Era esguia, de olhos intensos e sorriso raro. Desde cedo, aprendera a se portar como dama, a falar com doçura, a mover-se como se cada passo fosse calculado para não manchar o prestígio da família. Mas por trás da compostura, havia um espírito inquieto, quase rebelde. Ela detestava os jantares em que homens mais velhos tentavam conquistá-la com títulos e promessas de poder. Sonhava com algo que nem sabia nomear. Talvez liberdade, talvez apenas sinceridade. Já Isabel, com 18 anos, era delicadeza em forma humana. Tinha olhos claros como águas tranquilas, voz suave e coração facilmente tocado pelas injustiças que a cercavam. Quando criança, costumava esconder pão e frutas para entregar às escondidos aos escravos que trabalhavam perto dos jardins, não porque fosse inconsequente, mas porque, em sua inocência, não compreendia como um homem podia ter fome enquanto sua casa transbordava de abundância. As duas irmãs, apesar de tão diferentes, eram inseparáveis. Helena protegia Isabel do mundo cruel, que sabiam que um dia cairia sobre elas. Enquanto Isabel lembrava Helena de que ainda havia ternura e compaixão no coração humano, naquela manhã, enquanto observavam os trabalhadores da varanda, Isabel foi a primeira a notar Elias. O movimento dele era diferente dos outros. Não havia pressa, não havia desespero. Cada gesto parecia carregado de silêncio. "Queme e aqueu?" perguntou Isabel, com a curiosidade de quem olhava para algo proibido. Helena seguiu o olhar da irmã e suspirou. "Apenas mais um escravo, Isabel. Não fixe os olhos nele." Papai não gostaria. Mas Isabel não conseguiu desviar. Havia algo no homem que a fazia sentir um incômodo estranho, como se ele carregasse em si uma história que não poderia ser contada em voz alta. O pai delas, o barão, surgia logo depois, sempre com a imponência de quem acreditava ser dono não apenas da terra, mas também do destino de todos que nela viviam. Era um homem de fala dura, olhar frio e temperamento instável. Para ele, as filhas eram joias a serem leiloadas ao melhor pretendente, e já planejava coslos com homens de famílias igualmente poderosas. Naquela noite, durante o jantar, o barão comentou com orgulho: "O Visconde está interessado em Isabel. E para Helena, já estamos alinhando uma proposta de casamento com o Conde de Sobral." As palavras caíram sobre as irmãs como pedras. Isabel baixou os olhos, sem coragem de contrariar o pai. Mas Helena apertou os punhos embaixo da mesa. Não queria ser moeda de troca. Não queria ser presente embrulhado para agradar a alianças políticas. Quando as lamparinas foram apagadas e o casarão silenciou, Helena e Isabel permaneceram acordadas em seus quartos, separados apenas por uma porta entreaberta. Conversavam em sussurros, como sempre faziam. "Isabel, você não entende", dizia Helena, deitada na cama, encarando o teto. "Eles vão nos vender como se fôssemos gado. Você, pelo menos, parece não se importar."
Não é isso, Helena. Eu só tenho medo. E se resistirmos? O que pode nos acontecer? Helena fechou os olhos com amargura. Já estamos presas, Isabel. Só que as nossas correntes são de ouro. O silêncio tomou conta do quarto. Isabel sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Sabia que a irmã estava certa. Tinham vestidos, tinham banquetes, tinham liberdade de caminhar pelos corredores do casarão, mas não eram donas de si mesmas. No dia seguinte, enquanto o sol surgia sobre os campos, Isabel voltou à varanda e, mais uma vez, viu Elias entre os escravos. Ele carregava toras de madeira que pareciam maiores que seu próprio corpo, mas não reclamava, não curvava as costas além do necessário. Seus movimentos tinham algo de digno, algo que desafiava a condição em que vivia. Foi quando um detalhe chamou sua atenção. Elias parou por um instante, tirou o suor da testa com um braço e olhou para o horizonte. Não para o chão, como faziam os outros, mas para o céu aberto, como quem, mesmo acorrentado, ainda se lembrava de sonhar. O coração de Isabel bateu mais rápido, e ela desviou os olhos antes que alguém percebesse. Helena, porém, estava ao lado dela, e notou: Isabel, cuidado, não alimente compaixão demais. Isso pode ser perigoso. Isabel mordeu os lábios, tentando esconder a inquietação. Mas dentro dela, algo começava a se mover, uma sensação que não sabia nomear. Enquanto isso, no campo, Elias sentia o peso de olhares sobre si. Não sabia explicar, mas tinha a estranha impressão de que alguém do casarão o observava com frequência. Tentou ignorar. Para ele, atenção demais sempre significava perigo. Ele não podia imaginar que, em breve, sua vida e a daquelas duas irmãs estariam ligadas por um fio invisível do destino. Um fio tecido não pelo sangue azul, mas pela coragem diante da morte. Porque, naquela fazenda, onde correntes de ferro e de ouro aprisionavam homens e mulheres, algo estava prestes a acontecer. Algo que faria o destino colidir de forma brutal, revelando que nem o barão, nem os feitores, nem mesmo o poder da realeza poderiam impedir o que estava escrito. Elias, Helena e Isabel estavam a apenas um passo de um acontecimento que mudaria para sempre suas vidas. O dia parecia comum, como tantos outros. O sol subia lentamente, lançando raios dourados sobre os campos da fazenda, onde o trabalho já começava. O barão havia partido cedo para uma reunião com outros senhores de terras, deixando o casarão sob o olhar cuidadoso dos feitores e da governanta. Helena e Isabel, cansadas da monotonia de sempre, insistiram em dar uma caminhada pelos arredores. Helena queria respirar ar puro, longe dos olhares sufocantes dos pretendentes escolhidos pelo pai. Isabel, por sua vez, adorava os jardins e a sensação de liberdade que encontrava quando podia tocar as flores, sem a vigilância constante da mãe. Apenas por uma hora menos, disse Helena à governanta, antes que ela pudesse protestar. Ficaremos nos jardins próximos. Nada além disso. Relutante, a governanta cedeu. Afinal, quem ousaria contrariar a vontade da filha mais velha do barão? As duas irmãs caminharam lado a lado, rindo baixinho de memórias da infância. Isabel correu até uma fonte de pedra, molhando as mãos e deixando a água escorrer pelos dedos. Helena observava, sorrindo, mas em seus olhos havia sempre aquela sombra de inquietação. Foi nesse instante que o destino decidiu mostrar sua face cruel do outro lado da cerca. Ocultos entre as árvores, 3 homens observavam. Eram forasteiros, marginais que haviam invadido a região em busca de riqueza fácil. Tinham ouvido falar da fazenda, do luxo da família, das filhas do barão. O plano era simples e brutal: sequestrar as jovens, pedir resgate, desaparecer antes que a justiça pudesse alcançá-los. Quando Isabel se afastou alguns passos da irmã, eles viram a oportunidade perfeita. Um deles pulou a cerca em silêncio. Outro seguiu logo atrás. Helena só teve tempo de ouvir um estalo de galhos, e em seguida, o grito sufocado da irmã. Isabel! O pânico tomou conta de sua voz. 2 homens seguravam Isabel, tampando-lhe a boca,
enquanto o terceiro avançava em direção a Helena. Ela tentou correr, mas tropeçou no vestido pesado. O grito de Isabel ecoou abafado, e o medo preencheu o ar como um veneno invisível. Foi nesse exato momento que Elias, que trabalhava próximo carregando madeira para o engenho, ouviu os gritos. Seus instintos falaram mais alto que a razão. Largou a carga no chão e correu em direção ao som, ignorando os olhares de espanto dos outros escravos e a voz irritada do feitor, que já preparava o chicote. Elias atravessou o campo com a velocidade de quem não pensa, apenas age. Ao alcançar os jardins, a cena diante dele parecia arrancada de um pesadelo. Isabel sendo arrastada para fora. Helena lutando contra um agressor que a segurava pelo braço. "Soltem-nos!" Sua voz, que raramente se fazia ouvir, soou como um trovão. Os homens se viraram e riram. "E o que você vai fazer, escravo?" disse um deles, cuspindo no chão. "Este não é o seu mundo. Afaste-se, se quiser viver." Mas Elias não se afastou. Avançou como um raio, agarrando o braço do homem que prendia Helena e torcendo-o com tanta força que o bandido gritou de dor. Helena caiu no chão, livre, enquanto Elias enfrentava o agressor, corpo a corpo. Os outros dois reagiram de imediato, puxando Isabel com mais violência. Elias virou-se, lançou um soco tão potente que derrubou o primeiro deles. O segundo puxou uma faca e avançou, mas Elias agarrou o pulso dele e, com um golpe seco, o desarmou. O brilho do aço caiu na grama. Esquecido, Isabel correu para os braços da irmã, enquanto Elias, sozinho, enfrentava os três homens. Levava socos, chutes, mas não recuava. Sua força não vinha apenas dos músculos, mas da fúria acumulada de anos em silêncio, de dores engolidas, de injustiças sem resposta. Cada golpe que dava era como se descarregasse não apenas a raiva daquele momento, mas de toda a vida. Helena, ainda tremendo, olhava para ele como se nunca tivesse visto um homem lutar com tamanha coragem. Isabel, com lágrimas nos olhos, sussurrava em choque: "Ele está nos salvando." Elias, ensanguentado, conseguiu derrubar o último agressor, que, percebendo que o plano havia fracassado, gritou para os outros: "Vamos, antes que chamem os feitores." Os três homens fugiram tropeçando, carregando consigo apenas a humilhação de terem sido derrotados por um único escravo. O silêncio tomou conta do jardim. O coração de Isabel ainda pulsava acelerado. Helena tentava recuperar o fôlego. Elias, ofegante, com o rosto marcado por um corte, ficou parado, sem saber o que fazer. As irmãs se entreolharam e, pela primeira vez, viram nele não apenas um escravo, mas um homem que havia arriscado tudo, inclusive a própria vida, menos para protegê-las. Isabel deu um passo à frente, com a voz embargada: Você nos salvou." Elias baixou os olhos. "Fiz apenas o que era certo." Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, os gritos dos feitores ecoaram ao longe. Haviam visto a confusão e corriam até lá. Elias sabia o que aquilo significava. Ele não seria visto como herói, mas como um escravo que ousou se meter em assuntos que não lhe cabiam. Voltou-se para as irmãs, e por um breve instante, seus olhares se encontraram. Havia gratidão, havia espanto, e havia algo mais, algo que nenhuma palavra poderia explicar. Mas não havia tempo. Os feitores chegaram, armados e furiosos, exigindo explicações. Helena se levantou com firmeza e disse em voz alta: "Ele nos salvou. Esses homens tentaram nos levar. Se não fosse por ele, estaríamos mortas ou em cativeiro." Os feitores se entreolharam, confusos. Nunca tinham ouvido uma senhora da casa defender um escravo daquela forma. Ainda assim, não ousaram contestar. Elias permaneceu em silêncio, o peito subindo e descendo em ritmo acelerado. Dentro dele, sabia que, por mais que tivesse feito o impensável, o dia seguinte não lhe traria reconhecimento, mas julgamento. As irmãs foram levadas de volta ao casarão. Elias, ao contrário, foi arrastado de volta ao campo, sob o olhar frio do feitor. Mas antes de desaparecer de vista, Isabel o olhou uma última vez.
com os olhos marejados. Ela sabia. Aquele homem havia arriscado tudo por elas. E isso o condenaria. O casarão fervilhava naquela noite como se uma tempestade invisível tivesse tomado cada parede. Servos corriam de um lado para o outro. Feitores cochichavam em tom baixo. E a governanta, com um rosto tenso, não sabia se agradecia por ver as jovens salvas ou se temia pela reação do barão quando soubesse da história. Helena e Isabel foram levadas ao quarto, ainda abaladas. A notícia correu rápido. As filhas do barão quase haviam sido sequestradas. Mas o detalhe, que realmente fazia os corredores sussurrarem, era outro. Um escravo havia sido o herói do dia. Na senzala, os escravos comentavam em vozes baixas, quase temerosas. Alguns sorriam em segredo, orgulhosos de Elias. Outros balançavam a cabeça cientes de que heroísmo, para um homem, em correntes, não era prêmio, mas sentença. Elias permanecia em silêncio, sentado em um canto escuro. O corpo doía dos golpes que recebera. Mas o que mais pesava era a incerteza. Ele não se arrependia de ter salvado as jovens. O que lhe atormentava era a pergunta que martelava na mente. Quanto tempo demoraria até que o barão decidisse o que fazer com ele? Enquanto isso, no quarto iluminado por lamparinas, Isabel não conseguia parar de chorar. Helena a abraçava, tentando transmitir força se não fosse por ele. Isabel, eu não quero nem imaginar o que teria acontecido. Eu sei, irmã. E eu sei. Helena acariciava-lhe os cabelos. Mas agora precisamos ser fortes. Papai não vai aceitar isso facilmente. Isabel afastou-se um pouco e segurou as mãos da irmã. Temos que falar. Temos que defendê-lo. Ele nos salvou, Helena. Não pode ser tratado como um criminoso. Helena suspirou fundo. Você sabe tão bem quanto eu que para o nosso pai não importa o que ele fez. Elias não é visto como homem. Ele vai enxergar apenas um escravo que ousou se colocar acima de seu lugar. Isabel ficou em silêncio, as lágrimas ainda correndo pelo rosto. No fundo, sabia que a irmã tinha razão. Horas depois, o barão voltou ao casarão. Montava a cavalo, acompanhado de 2 capatazes, e já de longe podia-se perceber que estava embriagado de raiva. Ao ouvir a história do que havia acontecido, o barão empalideceu. Primeiro, quis saber se as filhas estavam bem. Depois, sua expressão mudou. O orgulho ferido tomou conta de seu rosto. Um escravo, murmurou entre dentes. Um escravo ousou ser herói em minha casa? Os feitores se entreolharam. Em silêncio, nenhum deles se atreveu a responder. O barão ordenou que Elias fosse trazido até o pátio. Era tarde da noite. Mas todos sabiam que o espetáculo estava apenas começando. Elias foi arrastado pelos guardas, algemado, com os pulsos já feridos pelas correntes. Quando surgiu sob a luz das tochas, os olhares se dividiram. Alguns escravos olhavam com respeito, outros com medo. Os feitores mantinham a frieza. E nas janelas do andar superior, Helena e Isabel observavam em silêncio, o coração das duas apertado. O barão se aproximou devagar, medindo cada passo, até ficar diante dele em tua foivoca. Disse com desdém, o grande herói. Elias não respondeu, apenas manteve os olhos baixos, como sempre. Dizem que salvou minhas filhas. O barão deu uma risada seca. Mas me diga, quem lhe deu permissão para isso? Um murmúrio correu pelo pátio. A crueldade da pergunta calou fundo. Elias ergueu os olhos pela primeira vez. Não em desafio, mas com firmeza. Não precisei de permissão para salvar vidas. O silêncio foi absoluto. O barão estreitou os olhos, e por um instante pareceu que ia ordenar o chicote. Mas, antes que pudesse falar, Isabel apareceu na varanda, com o rosto molhado de lágrimas. Pai! Gritou, sua voz tremendo. Ele nos salvou. Você não pode puni-lo por isso. Helena surgiu ao lado dela, firme. É verdade, pai. Devemos a ele a nossa vida. Se não fosse por Elias, nós não estaríamos aqui agora. O barão fechou a mão em punho. Aquilo era insuportável. Ver as filhas defenderem um escravo diante de todos. O orgulho ardia como fogo. Silêncio. Bradou. Vocês não sabem o que dizem.
Elias manteve-se quieto, mas dentro dele, um turbilhão crescia. Não queria que as jovens sofressem ainda mais por sua causa, mas era tarde demais. Os olhos de todos já estavam sobre ele. Naquela noite, a decisão não foi tomada. O barão, tomado pela fúria e pelo álcool, apenas ordenou que Elias fosse trancado na senzala em isolamento. Sem comida. Amanhã decidiremos seu destino, disse, virando as costas. Isabel soluçava na varanda contida por Helena. Os demais escravos voltaram em silêncio para seus cantos, e Elias mais uma vez sentiu o peso das correntes em seus pulsos, mas havia algo diferente naquela noite. Pela primeira vez, ele não estava sozinho em sua luta. No coração das duas irmãs, ele havia deixado uma marca indelével, e essa marca seria, ao mesmo tempo, seu fardo e sua única esperança. A manhã seguinte, amanheceu pesada, como se o próprio céu pressentisse a tragédia que estava prestes a acontecer. As nuvens se juntavam no horizonte, o ar estava denso, abafado. Elias despertou com os ossos doloridos pela noite em jejum e pelas correntes que lhe haviam prendido os pulsos e tornozelos. O silêncio lá dentro era estranho. Ninguém ousava falar alto, como se cada palavra pudesse se tornar denúncia do lado do forá. Os feitores corriam de um lado a outro, preparando o pátio. Não havia dúvidas. O barão convocara todos para assistir à decisão que daria sobre o escravo que salvara suas filhas. Pouco depois, os sinos do casarão ecoaram. Era raro tocarem de manhã. Isso significava apenas uma coisa. O senhor queria plateia. E assim foi. Escravos foram alinhados, feitores ficaram em posição. Até mesmo vizinhos curiosos começaram a se aproximar, atraídos pelo rumor que já se espalhava pela região. Helena e Isabel estavam no andar superior, observando da varanda. A noite inteira não haviam dormido. Isabel chorava em silêncio, repetindo como um mantra que Elias não podia ser punido. Helena, mais contida, tentava pensar em uma forma de interceder, mas sabia que qualquer palavra poderia ser ignorada menos ou pior, trazer mais ira contra elas. O barão surgiu do casarão com sua imponência habitual. Usava um casaco escuro, botas polidas e aquele olhar gélido que sempre fazia os outros baixarem os olhos. Ao seu lado, dois capatazes seguravam Elias pelas correntes arrastando-o até o centro do pátio. O burburinho cessou. O silêncio era quase sufocante. O barão ergueu a voz. Este homem, que atende pelo nome de Elias, salvou ontem a vida de minhas filhas. Sua pausa fez muitos acreditarem por um breve instante que viria uma recompensa. Mas então, o tom mudou. Porém, ultrapassou os limites de sua condição. Um escravo não é herói. Um escravo não tem o direito de se colocar acima de seu senhor. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Isabel apertou a grade da varanda, o coração em chamas. Helena fechou os olhos por um instante, como se esperasse o pior. O barão continuou. Se eu permitir que um escravo seja aplaudido por coragem, amanhã todos acreditarão que podem decidir por si mesmos. Isso, meus caros, não pode acontecer. Os feitores assentiram. Alguns vizinhos cochicharam em aprovação. Mas havia inquietação entre os escravos. Elias permanecia de pé, firme, mesmo com as correntes pesando em seus pulsos. Foi então que Isabel não suportou mais. Avançou até a beira da varanda e gritou, com a voz carregada de desespero: Pai, não faça isso. Ele arriscou a própria vida por nós. Castigá-lo seria injusto, cruel. O barão levantou o rosto para encarar a filha. Seus olhos faiscavam de raiva. Volte para dentro, Isabel. Não ouse me afrontar diante de todos. Mas Isabel não recuou. As lágrimas escorriam, mas sua voz estava firme. Se Elias não tivesse agido, eu não estaria aqui para suplicar agora. Helena se aproximou, apoiando a irmã. Pai, ao menos escute. Este homem merece reconhecimento, não punição. A multidão se agitou. O barão respirou fundo, a face endurecida pela humilhação de ser contestado publicamente. E por suas próprias filhas. Cale-se, Helena! Berrou, vocês duas falam como tolas. E então, em um gesto seco, ergueu a mão e declarou: Este escravo será vendido. Amanhã mesmo,
Elias será levado para longe destas terras. Nunca mais cruzará os olhos com alguém desta casa. Um choque percorreu o pátio. Alguns escravos engoliram em seco. Para Elias, aquilo não era apenas exílio, era morte em vida. Ser arrancado da única terra que conhecia, talvez enviado para um engenho ainda mais cruel, ou para as minas de ferro, onde poucos sobreviviam por muito tempo. Isabel gritou em prantos: "Não, pai, por favor, não faça isso." O barão ignorou, virou as costas e começou a se afastar. O assunto estava encerrado para ele. Elias, no entanto, ergueu os olhos. Pela primeira vez, olhou diretamente para Helena e Isabel. Não havia medo em seu olhar. Havia algo mais profundo. Um agradecimento silencioso, como se dissesse que já valera a pena arriscar a vida por elas. Os feitores o puxaram de volta para a senzala, onde ficaria isolado até a viagem. Helena abraçou Isabel, que chorava desesperada. "Ele não merece isso", soluçava a mais jovem. "Não podemos deixar que aconteça." Helena apertou os lábios. Seu olhar estava firme, decidido. "Então não vamos." O destino estava traçado. Mas as duas sabiam. A decisão cruel do barão não seria o ponto final. Era apenas o início de uma luta ainda maior. Noite caiu sobre a fazenda como um manto de chumbo. O silêncio era pesado, mas carregado de murmúrios escondidos. A senzala, iluminada apenas pela chama fraca de uma lamparina, parecia guardar mais segredos do que nunca. Elias estava acorrentado em um canto, com um corpo cansado, mas os olhos alertas. Sabia que ao amanhecer seria levado para longe. Vendido como mercadoria, ele pensava em muitas coisas. No olhar de Isabel, cheio de gratidão e desespero. Na firmeza de Helena diante do pai. Na vida que poderia ter tido se não tivesse nascido condenado. E ainda assim, dentro dele, havia paz. Se tivesse que pagar com a própria vida, ao menos sabia que tinha feito o certo. Mas o destino não havia terminado de escrever sua história. Naquele mesmo instante, Helena caminhava em silêncio pelos corredores do casarão. A cada passo, o coração batia mais forte. Isabel vinha atrás dela, os olhos marejados, mas decididos. "Helena, se nos pegarem", sussurrou Isabel, "então sofreremos juntas. Mas não podemos ficar paradas." A voz de Helena era baixa, mas firme. As duas carregavam uma chave roubada discretamente da sala da governanta. Era arriscado, quase impensável, libertar um escravo condenado pelo próprio pai. Mas para elas não havia escolha. O som das correntes dos guardas de ronda ecoava ao longe. As irmãs desceram devagar até a senzala, respirando fundo a cada passo. Quando chegaram, o cheiro de suor, palha e ferro as envolveu. Os escravos, que ainda estavam acordados, arregalaram os olhos ao verem as filhas do barão ali, de pé, com a chave nas mãos. Helena fez sinal para que permanecessem em silêncio. Caminhou até Elias. Ajoelhou-se diante dele e, sem hesitar, encaixou a chave na fechadura das correntes. O som do ferro se abrindo foi como um trovão na noite. Elias levantou os olhos, incrédulo. "O que estão fazendo?" murmurou, a voz rouca. Isabel caiu de joelhos ao lado dele, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você nos salvou, Elias. Agora é a nossa vez de salvar você." Por um instante, ele ficou em silêncio. Não conseguia acreditar. Aquelas jovens, filhas do homem que o havia condenado, estavam ali, arriscando tudo por ele. "Se ficarem, seu pai nunca vai perdoá-las", disse Elias, a voz grave. "Não façam isso." Helena respondeu com firmeza. "Já fizemos. Agora levante-se." Com esforço, Elias se pôs de pé. Os outros escravos, em silêncio, observavam com uma mistura de admiração e medo. Sabiam que aquilo podia significar uma revolta, mas também sabiam que a coragem que presenciavam era rara demais para ser esquecida. Guiados pelas irmãs, Elias saiu da senzala. O coração de Isabel batia tão forte que parecia que todos podiam ouvi-lo. Passaram pelos corredores escuros, evitando os guardas que rondavam. Quando estavam prestes a cruzar a última porta, uma voz ecoou atrás deles. "Onde pensam que vão?" Era o fighter, alto,
imponente, o chicote em mãos, seu olhar fulminava. Helena deu um passo à frente. Erguendo o queixo, ele vem conosco. O feitor riu. Um riso frio. A senhorita enlouqueceu? O barão vai me mandar matar todos vocês por essa traição. Elias se colocou entre elas e o feitor. Pronto para Luther! Mesmo sem armas. O feitor levantou o chicote, mas não teve tempo de agir. Dentro da senzala, outros escravos surgiram. Primeiro 2, depois 5, depois dezenas. Não suportavam mais. Não ficariam parados vendo Elias ser levado outra vez. O feitor recuou, percebendo que estava cercado. Os olhares dos escravos eram de fúria e coragem, alimentados pelo ato das irmãs. Por um instante, o equilíbrio de poder se inverteu. Helena aproveitou a brecha. Abram os portões, ordenou. Elias tomou a frente. Com a ajuda dos outros, empurrou a madeira pesada, até que os portões da fazenda se abriram para a noite. O vento soprou forte, como se a própria liberdade tivesse esperado por aquele momento. Isabel agarrou a mão de Helena. As duas tremiam, mas não recuavam. Elias virou-se para elas e disse: Não posso levá-las comigo. Se ficarem, talvez ainda tenham chance. Se vierem, nunca mais voltarão a esta vida. Helena olhou nos olhos dele. Esta vida não é vida. Isabel apenas assentiu, o rosto banhado em lágrimas, mas os pés firmes no chão. Então juntos, atravessaram os portões. Atrás deles, a fazenda mergulhava em caos, guardas correndo, feitores gritando, escravos se rebelando. O barão, acordado pela confusão, surgiu na varanda. Furioso ao ver suas filhas desaparecerem na noite ao lado do homem, que tanto desprezava. Traidoras, rugiu. Mas sua voz se perdeu na escuridão. A estrada diante deles era longa e incerta. Elias sabia que a liberdade não viria facilmente. Mas ao olhar para Helena e Isabel ao seu lado, sentiu algo que não experimentava havia muito tempo. Esperança. O futuro estava em aberto, cheio de riscos, talvez do dor. Mas, naquela noite, uma verdade se tornava inegável. Não havia corrente que pudesse aprisionar para sempre o coração humano. E a história de Elias, o escravo que ousou salvar duas irmãs da realeza, estava apenas começando a ecoar, não como condenação, mas como lenda. Naquela noite, 3 destinos se cruzaram e desafiaram tudo o que estava escrito. Um escravo que não tinha nada, ousou oferecer tudo. 2 jovens que tinham tudo, ousaram perder tudo. E no encontro entre dor e coragem, a verdade se revelou. A liberdade não é dada, é conquistada. O amor não respeita títulos, nem correntes. E a dignidade humana não pode ser silenciada pela força de um chicote, nem apagada pelo orgulho de um senhor. Elias não foi apenas o homem que salvou 2 irmãs da realeza. Foi o homem que mostrou a elas, e a todos, que o valor de uma vida não está no sangue que corre nas veias, mas no coração que pulsa dentro do peito. O barão podia vender, punir, tentar apagar sua existência, mas não podia controlar a memória do ato heróico, porque, na lembrança de Isabel e Helena, ele viveria para sempre como o verdadeiro nobre daquela casa. E assim, a história ecoa como um sussurro eterno. Há correntes que prendem o corpo, mas nenhuma corrente é capaz de aprisionar a alma de um homem livre.